obrigado porque ela se dispôs a estar com a gente aqui hoje para anunciar o Teu Evangelho. Fala conosco através da vida dela. Nós abrimos o nosso coração, jogamos toda a defesa no chão e vamos abrir agora o peito para ouvir, Pai, para tomar uma espadada da Tua palavra que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos e propósitos do nosso coração. Fala com ela, Deus, que as palavras da boca dela, Deus, em nome de Jesus, e o meditar do seu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. À vontade, irmã. Bom, primeiramente, bom dia, né? Eu não sei se você que está aí nos assistindo me conhece. É possível que não, é mais provável que não, que sim. Mas meu nome é Tirza, eu faço parte da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Sou irmã do Jaime, irmã do Efraim, né, consequentemente. E é um prazer para mim poder estar aqui nessa manhã com você, com a Igreja Estação. E é engraçado que quando o Júnior me chamou para poder pregar, eu falei assim: e aí, Júnior, tem tema? Ele tá assim: não, mas se você quiser, tem. E ele me disse que ia começar, né? A gente vai começar hoje, né? A igreja vai começar hoje uma sequência de pregação. São 5, Júnior? Acho que são 4. 4. De personagens. Sou eu. Personagens bíblicos, assim, um bom português, personagens bíblicos que nos inspiram, que a gente pode tirar coisas da vida deles. Tá dando microfone, tá? Pode falar. A gente pode tirar coisas da vida dele que nos inspirem. E enquanto o Júnior me passou o que seria hoje, né? Que nós vamos falar sobre a vida de Davi, não é sobre a vida de Samuel, mas tudo bom. Mas é no livro. Mas é no livro de Samuel e é o Samuel que dá. Ok. Tá lá, E aí aquilo ficou meio que martelando na minha cabeça. E você me perdoa se eu não conseguir ficar olhando para a câmera, porque eu tenho um problema. Eu fico achando que vocês estão aqui na minha frente. E aquilo começou a falar, assim, eu comecei a pensar um pouco na minha cabeça a respeito disso, sobre pessoas que nos inspiram, sobre como que está funcionando o mundo hoje, né? Como que funciona essa questão de inspiração. Hoje a gente está numa era que você abre o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook, e você está cheio de pessoas ali mostrando da vida deles para você o tempo todo. E é engraçado que eles mostram no intuito de você querer ter as coisas que ele tem ou ser as coisas que eles são. E é engraçado que se você for parar para pensar, se você abrir aí, não agora, né, porque não está na hora, se você abrir o seu Instagram, você segue pessoas que têm coisas que você gostaria de ter e são coisas que você gostaria de ser na sua vida aí, ó. E eu vou falar assim, bem cruamente, assim, bem no bom português. Até em questão de corpo, de bens materiais, isso acontece muito na nossa vida. Nossa, eu queria muito ter o nariz de fulano de tal. Eu queria ter muito, assim, os olhos daquela modelo. Eu queria ter a barriga da Virgínia. Meu Deus, a barriga da Virgínia é cortada nos 180. Eu falei, meu Deus do céu. No final das contas, você é uma pessoa, assim, um Frankenstein ambulante, porque você tem um pedaço de cada um, né? Mas a gente se inspira em coisas que a gente gosta. E a palavra de Deus, ela é cheia de pessoas que são capazes de nos inspirar e que podem, na verdade, nos inspirar a ponto de mudar a nossa vida mesmo, mudar o rumo da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Davi, e como eu estava comentando aqui com o Júnior, sobre Davi, a gente vai falar sobre confiança, né? Sobre ser confiante como Davi, mas talvez você, observando a vida de Davi, você poderia pegar vários adjetivos, várias características de Davi que você pudesse trazer para a sua vida, ser um exemplo, ser uma referência para você. Mas hoje nós vamos falar sobre confiança. E
eu queria que você fechasse aí os seus olhos, só mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor e consagrar isso ao Senhor. Eu sei que isso é um costume nosso, na nossa igreja, eu gosto muito de fazer isso, porque a gente tem uma séria tendência de falar aquilo que a gente quer falar e aquilo que a igreja precisa ouvir, que eu acho que ela precisa ouvir, e isso não deve acontecer quando a gente está falando da palavra de Deus. E feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Deus, eu oro ao Senhor, Deus, e te peço que nessa manhã, Deus, apenas a Tua palavra, só a Tua palavra, Deus, seja conhecida no nosso meio. Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, tudo que for de mim, o Senhor tira da minha vida, da minha boca, ó Deus, para que as pessoas dessa igreja, Deus, e a minha vida seja edificada pela palavra, a verdade da Tua palavra, Senhor. É ela quem nos liberta, é ela quem nos transforma, e é ela quem ilumina o nosso caminho, Pai. Então nessa manhã, Deus, eu coloco diante do Senhor essa mensagem, Deus, para que ela encontre, ó Deus, uma terra fértil no coração dos meus irmãos, na minha vida, ó Deus, e que frutifique, ó Deus, que dê frutos na vida de cada um. Que não apenas seja um conhecimento a mais, mas que seja algo em que nós possamos colocar em prática de verdade. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar, primeiramente, a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você vai colocar aí, Júnior, para passar? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. 1 Samuel, talvez não seja um livro, é um livro de história, mas um livro muito bacana, mas talvez seja um livro que a gente não visite tantas vezes. Vocês estão conseguindo me ouvir aí direitinho? Tá certo? Porque eu não consigo falar tão... Cantar eu canto alto, mas falar a gente não fala tão alto não. Mas se der algum problema, vocês avisam aí na transmissão. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, está dizendo assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não seja rei de Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, me provi um rei. Eu queria que você colocasse bem firme na sua mente nessa manhã. Deus estabelece um rei diferente do que já estava lá no reino, né, reinando, né, no trono. Deus estabelece um rei da casa de Jessé. Essa é a mensagem que ele passa para o profeta Samuel, e ele vai. Disse Samuel: Como eu irei? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo o perguntavam: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, Samuel falou assim: com certeza é esse o filho de Jessé que Deus mandou eu vir ungir. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei.
porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém eu, o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar José os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? É engraçada essa pergunta, né? Está todo mundo aqui reunido nesse lugar? Acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: vai chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Presta bem atenção no contexto dessa história. Na verdade, nós vamos passear pela história de Davi, porque aqui, bem dizer, começa aquilo que o Senhor está realizando na vida de Davi. Davi é ungido rei, e a gente estava aqui discutindo há pouco tempo, antes da live começar, discutindo se Samuel realmente o chamou naquele momento, o ungiu, sabendo ele e sabendo as pessoas que seria para ser rei ou não. Mas acontece que Samuel aparece na casa de um homem que ele tinha filhos, ele cuidava de ovelhas, ele talvez era um agricultor ou alguém que trabalhava na terra, mas uma família ali pacata. A palavra diz que ele tinha uma origem mais simples. Davi, ele era de origem mais simples, e um profeta do Senhor aparece na casa desse homem simples para ungir um dos filhos dele. Então eu fico pensando assim, cara, tem alguma coisa de muito especial na unção desse profeta, porque o cara veio de lá de onde ele estava para a minha casa, para ungir alguém da minha casa. Existe alguma coisa especial em algo que ele veio fazer aqui. E a história de Davi começa nesse momento. E o que me chama a atenção, assim, para a gente poder partir, é que Davi foi encontrado fazendo o que estava posto nas mãos dele para fazer. É engraçado que muitas vezes a gente tem chamados grandes, a gente tem realizações grandes para fazer, tem lugares muito altos para chegar. E é claro que a gente não chega lá da noite para o dia, mas muitas vezes quando nós precisamos ser encontrados, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor já tinha colocado nas nossas mãos para poder fazer. A gente quer, porque quer ser rei de uma vez, porque o Senhor me ungiu rei. Afinal de contas, é para ser rei que eu fui ungido. E Davi, das 2 vezes que o Senhor, que ele é chamado para poder realizar algo, para realizar em algo, ser ungido, ele está fazendo aquilo que o Senhor colocou na mão dele para fazer. Então, assim, para começar isso aqui, eu queria que você parasse e pensasse um pouco. Se o Senhor te chamar hoje, você está realizando o processo, o propósito para o qual você foi chamado, para aquilo que você foi designado pelo seu pastor, pela sua liderança, por aqueles que te lideram, te governam, porque o Senhor, a palavra diz que Ele não ouve, Ele não vê como o homem vê, Ele vê o coração, e o coração de Davi estava inclinado em servir. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás que se a gente não serve para servir, a gente não serve para nada. Davi foi encontrado servindo ao pai, servindo aos afazeres da família dele. Então talvez seja hoje o momento que Deus venha ao seu encontro com uma palavra poderosa e aquela coisa maravilhosa. Mas onde é que Ele vai te encontrar? Dando desculpas para Deus e para o seu pastor, para a sua família,
hoje eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não estou afim, eu vou ficar aqui fazendo o que eu quiser fazer. Será que o Senhor vai te encontrar assim, ou Ele vai te encontrar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer? Então, Davi, ele veio para dentro da casa dele como uma pessoa, normal, mandaram chamar, ele veio e o profeta unge ele. E daí começa. E lá no livro, no capítulo 17, se não me engano, é 17, onde vai narrar a história de Davi e Golias, que é a mais famosa de toda a história, é que nós começamos a aprender coisas sobre a confiança de Davi em Deus. Sobre a personalidade dele nós podemos aprender desde o início, mas sobre a confiança, é o que nós vamos falar hoje, nós aprendemos a partir lá do capítulo 17. Não precisa de você abrir nem seguir, mas nós vamos falar. A confiança, eu queria ler o significado disso para nós hoje. Confiança é uma crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua missão. É engraçado que se a gente olhar para o nosso lado hoje, o mundo nos diz para não confiar nas pessoas, Às vezes nem nós somos pessoas muito confiáveis. Antigamente a gente fazia conta nas mercearias, vai lá e pega na minha conta, pega na conta da minha mãe, pega na conta da minha avó. Porque todo fim do mês alguém ia lá e pagava fielmente aquilo. Mas hoje em dia, será que nós somos pessoas confiáveis? O mundo é uma pessoa, tem pessoas confiáveis? Porque o Senhor, Ele nos chama a isso, a uma confiança e uma entrega total a Ele e aos seus propósitos, E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Agora, por que valeria a pena confiar no Senhor? Por que valeria a pena eu entregar o rumo da minha vida a um Deus que eu nunca vi, a um propósito que eu não conheço por completo? Por que valeria a pena? Por que Davi fez isso da vida dele? E eu queria que você anotasse, se você tiver aí, eu não sei se o Júnior vai escrever, o primeiro ponto que nós vamos chamar a atenção aqui, que é um ponto que nos leva, que a confiança de Deus nos leva. A confiança em Deus, em primeiro lugar, ela nos liberta das nossas limitações. Presta bem atenção. Davi, quando ele o pai dele chama ele até a casa e fala assim: olha, eu preciso que você leve comida e suprimento aos seus irmãos que estão lá na guerra e tal, e pega esse punhado de coisa aqui, leva lá em oferta para as pessoas, para os comandantes e tudo. E Davi pega, como servo que ele pega as coisas e vai. E quando ele chega, é engraçado que eu não sei se você vai, eu não vou contar toda a história aqui hoje, porque não é esse o nosso propósito, mas Davi chega e observa aquele filisteu gigante, ou um gigante filisteu, da forma que você acha melhor, desafiando, porque importa muito a ordem das coisas, Ele era um filisteu, mas ele era gigante, mas ele era um filisteu. Ele estava ali desafiando e envergonhando o povo de Israel diante do exército. Algumas traduções dizem que ele tinha 2,90 metros. A tradução do meu telefone diz assim, era um cara muito alto. E aí ele desafiando, falando coisas para o exército e tal, e Davi olha aquilo ali, Davi como um bom servo de Deus, como um bom homem de Deus, fala assim: como que esse povo, como é que esse cara tem a audácia de falar assim do povo de Deus? Como que ele pode? E os irmãos dele olhando aquilo ali, falando assim: fica quieto, cara, que já tem um gigante. Diz que aquela terra era terra de gigantes. Imagina se aparece mais de um. Nós vamos ficar meio... Na verdade, a palavra fala que não era um apenas, tinha mais. Se vir uma gangue de gigante aqui, vai derrotar o exército todo, aí nós estamos mais ou menos enrolados. Então fica quieto. E a primeira limitação que Davi acaba vencendo é a limitação dos seus próprios familiares. Na verdade, primeira vez lá na casa dele, que o pai dele quase que esqueceu que era filho dele, que ele tinha esse filho que estava lá cuidando de ovelhas. E depois os seus irmãos que falam assim: cala a boca, Davi, o que você está fazendo aqui? Você nem é homem de guerra, você é um ruivinho, magrelo, um cara
serve para nada, não sabe batalhar, você está falando de quê aqui? E ele manda e fala assim, cara, vai embora, você não sabe do que você está falando. E Davi, em momento nenhum, ele olha e fala assim, realmente, eu não consigo, não vai dar, porque isso aí é um trem muito grande para mim, é algo muito desafiador para mim. Em momento nenhum Davi faz isso. Davi cria tanto no Senhor, Davi confiava tanto nas promessas que o Senhor tinha feito ao povo de Israel, naquilo que ele tinha estudado toda a vida dele, toda a vida de menino, de adolescente, de moço, ele tinha sido estudado na palavra de Deus, nos mandamentos, daquilo que o Senhor tinha colocado. Ele sabia que o Deus de Israel era muito maior do que aquele exército de Filisteu, ou todos os gigantes de todo o lugar. E a primeira postura de Davi diante daquilo ali é, cara, eu acho que você não está conhecendo o Deus de Israel. Vocês lutam por Israel, mas não conhecem o Deus de Israel. Eu conheço, eu sei que o Senhor pode derrotar, Ele pode dar esses inimigos nas nossas mãos, como Ele quiser, da forma que Ele quiser, estando nós em menor número, estando nós em muitos números, o Senhor pode nos entregar isso. Então essa é a confiança que Davi colocava nas mãos do Senhor. Ei, eu posso realmente fazer todas as coisas, porque é o Senhor quem é o Deus desse exército aqui. Então Davi passa por cima das acusações e das limitações que os familiares deles colocam sobre ele, e fala, ei, não é por causa de mim, é por causa de um Deus que pode fazer todas as coisas. Então ele vence isso. Davi venceu, logo um pouquinho depois, a limitação de um líder que fala com ele, ei Davi, você pode ir só até aqui. Saul olha para ele, quando ele pede, fala assim, deixa eu lutar contra esse gigante, deixa eu derrotar esse cara. E Saul não acredita, desacredita nele. E é engraçado que muitos líderes hoje em dia, eles diminuem a nossa vida, diminuem aquilo que a gente consegue fazer, muitas vezes porque eles temem aquilo que você pode ser. Você pode se tornar, você tem o potencial de se tornar um líder muito melhor do que eu. Então eu te boto uma cerca aqui para que você não cresça tanto assim e não se torne maior do que eu. Então é bom que nós paramos e pensemos nisso, porque muitas vezes dessas pedras, dessas acusações que acontecem na nossa vida, muitas vezes são de pessoas que invejam o potencial que nós temos. Eu não gosto muito dessa palavra inveja, eu não gosto nem de usar isso, mas de pessoas que temem o potencial que você tem e não te deixam crescer. Elas te dizem, você não consegue, você não pode, você não vai chegar lá. É engraçado que na minha família, eu espero que nem todos estejam escutando agora, mas na minha família, eu sou graduanda de enfermagem. Na minha família nós temos um médico e um médico em formação. E um dia aconteceu um negócio muito engraçado. Eu coloquei no grupo da nossa família assim que... Como que é? Eu coloquei alguma coisa sobre o meu curso, alguma coisa assim, que eu estava muito feliz e tal, e eu ia me tornar... eu estava dando vacina. Era vacina no junho, eu estava na campanha de vacinação da Covid. Eu dei assim, aí eu recebi umas palminhas e falou assim, não, que legal, você já está aplicando vacina. Eu falei, legal, já, né, ok. Aí um outro parente meu, um outro primo meu, que faz medicina, colocou não sei o que lá, acho que uma foto lá, nossa, estou muito cansado, estudei o dia inteiro, e a família fez um rebuliço. Nossa, que esse é nosso médico, esse é o fulano de tal. E essa coisa da enfermagem e medicina sempre vai acontecer, né? E aí, eu lembro que eles falaram assim, isso mesmo, vai lá, faz lá, porque nossa, você vai conseguir, e tarará, tarará. E eu falei assim, a minha vacina, nossa, parabéns, você já está aplicando vacina. E aquilo assim, eu olhei para aquilo e falei assim, caraca, será que eu tenho que ser médica para alguém poder me reconhecer, para poder falar algo de mim e tal? E naquele dia eu me senti diminuída
por algo que eu estava fazendo. Tipo assim, é algo que a gente precisa muito tomar cuidado se a nossa mente não tiver muito alerta para essas coisas, porque a gente fica depreciado e a gente realmente se reduz àquilo que a sua família ou as pessoas que estão ao seu redor falam de você. E isso é muito complicado. E eu quero até pedir, assim, eu não sei se você é pai, não sei se você é mãe, talvez você é só um irmão, né? Nunca menospreze o sonho das pessoas que estão do seu lado, sabe? Incentive o que for, sabe? Se ele tiver no coração, eu nem estava preparada para falar isso. Se ele tem um sonho no coração dele, seja a primeira pessoa a apoiar, a dar. Não tem dinheiro, não tem nada, mas apoia com a sua vida. Fala, cara, eu acredito em você. Você vai chegar longe, onde você quiser chegar é o lugar que você vai chegar. Não menospreze o lugar de onde você saiu, as coisas que você faz. Acredite nas pessoas, principalmente nos seus filhos. Você que é pai e mãe, você tem responsabilidade sobre isso, sobre dizer que o seu filho pode ou não fazer as coisas. Deixe ele conhecer que o potencial dele, quem determina é o Senhor. E o Senhor não fez ninguém medíocre, não fez ninguém pela metade. Deus não colocou metade de um potencial inteiro em nós. Deus pôs em nós aquilo que é perfeito. E Ele vai nos levar, a cada dia que passar, à perfeição. A palavra diz que Ele nos aperfeiçoa todos os dias. Então não desacredite, nem desacredite de si, nem desacredite as pessoas do seu lado. Não seja essa pessoa que faz isso, como os familiares de Davi fizeram com ele. E Davi passa por isso e vence isso. Vence as suas origens também. Vence de onde ele saiu. Saul, ele era de uma linhagem nobre. Ele estava no reino, mas ele era de uma linhagem nobre. Davi não. Davi era um cara que cuidava de ovelhas. Esquecido pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Ele era um Zé Ninguém. E o Senhor vai lá e encontra Davi onde ele está e o levanta como rei. Então, não importa, talvez você vira como Moisés e fala assim, Senhor, eu sou pesado de língua. Como diz algumas pessoas, eu sou gago, eu não tenho uma aparência muito bonita, eu não tenho uma fala, eu não tenho um bom português, eu não sei falar inglês, eu não sei fazer isso. Mas o Senhor te levanta onde você estiver, independente dos seus familiares, independente da sua origem. Talvez a sua família é desestabilizada, não é bem estruturada, mas o Senhor tem a capacidade de te levantar e te erguer aonde você está. Amém. Mas a diferença é que Davi confiava, apesar de tudo. Davi confiava no Senhor. Apesar das suas origens, Davi confiava no Senhor. Apesar de que ninguém confiava em Davi, ninguém acreditava, Davi confiava em Deus. Apesar de que o seu próprio rei não confiava uma vitória dessa às suas mãos, o Senhor confiava em Davi e Davi confiava em Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos vencer na nossa vida para sermos confiantes como Davi são as nossas limitações, que muitas vezes somos nós mesmos que colocamos, né? Eu não posso, eu não consigo. Troca essas palavras por eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho em mim aquilo que vence o mundo. Eu tenho na minha vida o Deus Todo-Poderoso que me leva aonde os propósitos dele querem me levar. Não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com como você vai conseguir. Preocupe-se em confiar no Senhor e se preparar nele. Amém? Então a segunda coisa que nós vamos falar é sobre a confiança, sobre o porquê, né? A confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar os desafios. A confiança em Deus, ela não é um produto pronto, que você vai aqui na loja e compra uma xícara perfeita. Esses dias eu tirei uma pregação do algo que a Priscila me falou, espero que ela esteja aí ouvindo. De algo que a Priscila me falou sobre uma planta. A confiança em Deus, deixa eu voltar no raciocínio para que vocês consigam entender. Você não chega a ser absolutamente confiante em Deus do dia para a noite. Nem com as pessoas é assim. Quando você conhece uma pessoa, né, você está querendo namorar com ela e tal, você conhece ela, o nome dela, de onde que ela vem, o que ela faz da vida, quais são os valores que ela tem na vida dela. E aquela confiança ela vai sendo criada dia após dia. Casados aí já me contaram que
até depois de muitos anos de casado, é que você ainda está conhecendo aquela pessoa. Você não conheceu ela 100%, ou seja, a confiança naquilo em um no outro vai acontecendo aos poucos. E com o Senhor não é diferente. Deus não quer que a nossa fé em Deus, que a nossa confiança nele seja uma confiança cega, que você bata no peito e fala assim: eu confio em Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas Deus quer que nós confiemos nele, porque nós provamos e vimos a bondade dele. Nós sabemos que ele vai estar no momento certo, na hora certa, para nos ajudar quando nós precisamos. Então, a confiança em Deus, ela vai crescendo, ao passo que você vai se experimentando dentro da vida com Deus. A confiança em Deus vai chegando para você. Não é do dia para a noite. Eu gosto de pensar que ela é como se fosse uma semente, que você planta aquela semente de confiança, e você vai regando, e você vai cuidando, e você vai desfrutando daquele desenvolvimento, até que aquilo seja perfeito, até que você confie plenamente no Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, porque Deus nos ensina, nos fez pessoas, seres pensantes, pessoas que raciocinam, porque Ele quer de nós uma fé que seja baseada naquilo que você conhece de Deus. Então eu quero que você pense hoje que você pode confiar em Deus, mas não apenas porque o seu pastor te mandou, mas porque você conhece a Deus. Davi era uma pessoa ensinada na palavra. Davi era uma pessoa experimentada por Deus. E ele tinha motivos para confiar no Senhor. Ele tinha conhecimento suficiente para confiar no Senhor. Então, que você saiba colocar etapa por etapa da sua vida nas mãos do Senhor, para poder chegar no momento e falar assim: cara, eu confio a minha vida no Senhor, eu tenho confiança no Senhor. Então não é uma coisa que você chega e simplesmente vira: agora ontem eu não confiava, mas hoje eu confio. Não, é algo gradativo, e a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Davi não via o obstáculo diante de uma situação ao qual Deus já tinha decretado o fim daquela situação. E eu vou até reformular essa frase. Se Deus já tinha determinado um fim para aquela situação, Davi não via um fim diferente. Davi só via o fim que Deus tinha determinado para aquela situação. É por isso que diante do gigante, Davi fala assim: cara, não tem outra opção, eu não conheço outra saída se não for derrotar esse homem e todo o seu exército, porque não faz sentido se a palavra de Deus já disse para mim que esse exército aqui é vencedor, que nós somos servos e guerreiros e um exército de um Deus que é vencedor. Então para mim não existe outra saída, só existe o fim que a palavra de Deus me disse. Davi confiava em Deus a esse ponto. É igual você vê um filme 2 vezes para você ver, como que você fica assim: mas esse fulano não vencia no final? Por que agora ele está fraqueando? Mas eu não, ele vence no final. Não, realmente, esse herói aí, ele vai derrotar esse Thanos aí. Eu não sei, nem assisti esse filme. Nem assisti, não estou dando spoiler porque eu não assisti, tá? Esse cara aí, não, eu já vi esse filme. Esse cara aí, ele morre no final. Aqueles, né? Gente, eu não sei se o Thanos morre no final, tá? Nem sei se ele pode morrer. Enfim, vamos voltar aqui. Então, Davi já tinha visto esse filme. Cara, nesse filme aí, eu tô cortando o seu pescoço e tô dando ele pros corvos. Nessa história aqui, o meu Deus já é vencedor. Não tem outra situação. Não tem outra saída para você. Então, é engraçado que você pode ver o desenrolar da história toda, você pode ver um emaranhado naquele filme que você viu de novo, tudo emaranhado, mas você sabe que no final das contas, aquilo vai dar certo. Por quê? Porque foi a palavra de Deus, foi o fim que Deus desejou para aquela situação. Então Davi não via outra
outra possibilidade. Cara, eu não vejo outra possibilidade dessa história terminar sem seja do Senhor sendo vencedor, sem seja do exército do Senhor sendo vencedor. Então ele venceu esse obstáculo, esse desafio. A resposta de Deus, a resposta de Davi para Saul lá em 1 Samuel 17, né, versículo 37, ele fala assim: o Senhor já me livrou das garras do urso e do leão, e me livrará das mãos desse filisteu. É engraçado que Davi foi quem lutou. Foi ele quem lutou contra o urso, contra o leão. Não foi o Senhor que foi lá e passou a espada no urso e passou a espada no leão. Davi fez. Mas é engraçado que quando ele vai narrar essa história, ele fala que foi Deus quem o livrou. Foi Deus quem me livrou disso e daquilo. E eu sei que Ele está aqui comigo. Eu sei que Ele está aqui com o povo de Israel. E Ele vai me livrar mais uma vez. Ele fala com Saul: da mesma forma que não foi o meu braço que venceu urso e leão, não vai ser o meu braço que vai vencer esse filisteu hoje, vai ser o Senhor. Vai ser na força do braço do Senhor. É engraçado porque Davi, ele sabia usar aquilo que ele tinha. Davi não sabia usar espada, Davi não sabia usar lança, Davi não sabia usar escudo, não tinha nem peitoral para poder segurar aquelas armaduras. Davi não sabia, mas a funda ele era treinado para usar. Ele fazia isso todo dia. Todo dia que chegasse algum lobo, algum animal que viesse pegar suas ovelhas, ele defendia com a funda. Era isso que ele sabia fazer. E o Senhor nos chama a atenção para isso, porque não é apenas uma confiança cega que Ele quer de nós. Ele quer que nós estejamos como Davi, estejamos no lugar onde nós fomos chamados para estar, servindo, até que o Senhor nos encontre para servir em outro lugar, porque Deus não vai nos tirar de um lugar de serviço para nos levar para outro lugar diferente, porque o reino de Deus é serviço. Não existe lugar ou nível que você possa pensar na sua cabeça em que você vai estar no reino sem estar servindo as pessoas, porque esse lugar não existe. Nós fomos chamados para servir as pessoas, independente do nível em que você pense que você possa estar. Você foi chamado para servir as pessoas. Então Davi estava ali fazendo aquilo que ele foi designado para fazer e usando as armas, sabendo usar as armas que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele sabia usar aquilo. Não adianta tentar lutar a sua guerra com armas que as pessoas te deram nas suas mãos. Ei, tenta desse aqui, tenta essa mãe de santo aqui. Tenta esse terreiro de Umbanda, tenta esse terreiro de Candomblé que você vai saber o que vai acontecer na sua vida, vai dar certo. Tenta essa mulher aqui que eu vi no poste, que traz seu amor em 3 dias. Tenta ela, que você vai... Não adianta você tentar lutar com as armas que você não sabe usar, que você não tem ou que não funciona. O Senhor te chama para usar aquilo que você tem, para cumprir o propósito que Ele mesmo colocou na sua mão. É engraçado que quando Deus entrega um propósito, coloca algo no nosso coração, Deus nos capacita com armas que Ele mesmo nos dá. Não adianta você dizer que não está bem preparado, não tem as armas suficientes, porque o Senhor nos dá. O Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos para vencer os nossos gigantes. Então Davi, ele não só confiava em Deus, mas ele estava preparado, ele estava capacitado, ele estava bem armado. Então, talvez na sua vida aí você está pensando assim: o que eu faço, Eitiza, até o propósito do Senhor que Ele colocou no meu coração chegar a se cumprir, o que eu faço? Você se prepara, você se capacita, você estuda, você aprende e você treina com urso, treina com leão, treina num alvo, cria alguém, cria uma coisa, mas se capacite. Porque no momento em que Deus precisar te usar, você vai saber perfeitamente como usar as armas que você tem. Não adianta, Deus me chamou para fazer missão lá nos Estados Unidos. Glória a Deus, que chamado lindo, que coisa maravilhosa. E o inglês que é bom, ninguém vai saber da mensagem de Deus lá se não for brasileiro, né? Porque não se preparou. Se o Senhor colocou isso no seu coração, vai atrás daquilo que você precisa. Se capacite, treine,
Faça várias e várias e várias vezes, erre muito no momento em que você não precisa, para quando você estiver diante do gigante, você saber perfeitamente como se usa aquilo. Davi acertou o buraco na testa do gigante. Davi, acho que treinava, fazia um tiro ao alvo com a funda e acertava a pedra. E ele mirou na testa de Golias e acertou. Então treine, se capacite. Se não chegou o momento ainda, vai treinando, vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai melhorando, sendo uma versão melhor de você todo dia. Amém? A confiança, e por último, a confiança em Deus, ela traz a minha vida para perto de Deus. A palavra diz lá em Salmos, capítulo 37, verso 5, e eu já estou terminando. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe, Deus, a vida com Deus, ela é baseada em uma entrega. Eu gosto de pensar naquela história, por exemplo, do jovem rico, que Jesus vira para ele e fala assim: cara, o que te falta agora, porque de tudo você já é muito bom, né? Como você mesmo já me relatou, você tem que vender tudo que você tem e dar para os pobres. Só que isso foi demais para ele. Ele não aguentou dar, ele aguentou dar 90% para o Senhor, 99%. Mas aquilo que faltava para dar 100%, aquilo ali é impossível. Tocar nessa parte da minha vida aqui, você não sabe, Jesus, quanto tempo que eu demorei para conquistar isso. Então esse controle eu não te dou. Ao passo que aquele outro rapaz lá no chefe da sinagoga, por exemplo, o cara tinha status, o cara tinha poder, o cara tinha conhecimento, o cara era alguém importante naquela época. Ele se prostra aos pés de Jesus, intercedendo pela filha dele. Cara, eu não sei se você tem a noção de quem era ele e de quem ele achou que Jesus era, ou teve certeza de que Jesus era. Cara, eu posso muitas coisas aqui, eu tenho dinheiro, eu posso pagar médicos para minha filha, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas eu acho que a cura e a salvação, a libertação da minha filha está nesse cara aqui. E ele se ajoelha diante de Jesus e intercede pela filha dele. Na vida dele não tinha nada que era tão importante que não pudesse ser jogado aos pés de Jesus. Paulo fala muito isso, porque Paulo, ele se orgulhava, parece até uma fala de alguém que é muito prepotente, né? Muito orgulhoso. Cara, eu sou circuncidado no 8º dia, eu sou assim na lei, eu tenho esse e esse tipo de importância. Deve estar encostando no negócio aí. Eu tenho um status, as pessoas me conhecem, e aquele discurso vai só enchendo a bola de Paulo, e em certo momento ele fala assim: mas eu dei por certo de que todas essas coisas não significam nada para mim. A graça do Senhor é que é suficiente na minha vida. É muito engraçado, né, velho? O cara tinha poder, o cara tinha um currículo fiel, um currículo bom, um currículo aceitável diante de Deus. Mas ele declara aquilo ali tudo como um esterco, como um nada, como... Véi, se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada na minha vida. Eu encontrei o Senhor e eu larguei tudo isso para trás, porque isso não me importa mais. Eu encontrei a salvação da minha vida. Eu encontrei aquele em quem eu posso confiar tudo que eu tenho. Toda a minha vida, toda a minha história, eu posso confiar nesse Deus. E ele larga tudo e vai servir o Senhor. E é essa confiança que o Senhor deseja para nós. Davi ousou confiar no Senhor. Ele entregou a vida dele para o Senhor. E ele se tornou uma das pessoas mais faladas da história de Israel. Se você for observar a vida, o resto da vida de Davi, você vai ver um tanto de tropeços. E você fala: Tisa, como que esse homem foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Chamado por Deus, esse é um homem segundo o meu coração. Cheio de erros, cheio de problemas, cheio de pecado às vezes, mas um coração totalmente rendido à vontade do Senhor. A confiança de Davi em Deus era algo absoluto.
E é isso que o Senhor nos traz, a cada dia sermos um pouco mais confiantes, entregarmos a cada dia que passar a nossa área, a nossa vida sentimental, o nosso casamento, os nossos relacionamentos pessoais, a nossa faculdade, nossa escola, a nossa igreja, a nossa disciplina com o nosso líder, nosso pastor. Sabe, o Senhor, Ele não quer que nós sejamos confiantes da boca para fora. Ele quer que nós saibamos em quem nós confiamos. Experimentemos, a palavra do Senhor fala, provai e vede que o Senhor é bom. Ele é uma pessoa confiável, mas não porque as outras pessoas dizem, mas porque você pode provar e saber que o Senhor é bom. Sabe? Deus tinha confiança, Davi tinha confiança naquilo que ele sabia fazer. Mas apesar de tudo, ele confiava na palavra do Senhor, naquilo que ele tinha dito. Ele sabia que ele não trabalhava apenas para um propósito da sua família, ele trabalhava não apenas para aquele exército de Saul, mas ele era uma peça-chave, uma peça importante para o propósito do Senhor. Júnior, você vai tocar? Chega aqui para poder parecer que está acabando. Está acabando de verdade. Sabe, eu queria que você parasse um pouco para pensar. Davi, ele começou lá na história, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era. E o Senhor o faz uma das pessoas mais importantes, tanto que Jesus lá na frente, muitos anos depois, ele é chamado de Jesus, o filho de Davi. Ele era um cara, ele era uma referência, ele saiu de lá das ovelhinhas, do matador de urso, de lobos, de leões, para alguém que foi um dos maiores reis da história de Israel. Talvez você hoje pare para pensar na sua vida, cara, eu sou um Zé Ninguém, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. E o Senhor pode transformar a vida, o estado onde você está, o momento em que você está, para trazer a sua mente a compreender. Não apenas, eu quero que você pense assim, não entenda que o Senhor precisa te colocar no topo, precisa te colocar como rei, precisa te colocar em uma posição de importância, não. Eu só quero que você perceba que o propósito do Senhor, ele é tão perfeito, as coisas do Senhor são tão perfeitas, que você, enquanto uma engrenagem, você é uma peça fundamental para o propósito do Senhor aqui na terra. Você é uma peça fundamental para o funcionamento dessa igreja aqui. Talvez você não saiba, mas sem você, essa igreja não é aquilo que ela é. Talvez você ache que a responsabilidade da igreja ser boa ou ser ruim está na mão do seu pastor. Mas a verdade é que você é uma peça fundamental para o propósito do Senhor com essa igreja aqui nesse lugar. Talvez eu só vou e chego e sento no banco, assisto o culto e vou embora. Mas não, Deus te quer como uma peça fundamental e você é uma peça fundamental para o funcionamento do Senhor aqui na terra, do propósito que o Senhor tem aqui. Então não se diminua, não se limite, não coloque empecilhos naquilo que o Senhor já determinou sobre a nossa vida. Sabe, o Senhor estabeleceu essa igreja num lugar estratégico. E você é uma peça importante para o desenvolvimento dessa igreja aqui. O que você precisa? Tiz, o que eu faço agora? Aprenda, se trate, se cure. Esteja no lugar onde o Senhor colocou você para estar. Faça aquilo que você foi designado para fazer. Tiza, mas o Júnior me colocou aqui para limpar a igreja. Cara, faça com perfeição aquilo que você está fazendo. Tiza, eu só organizo as cadeiras aqui na igreja. Faça com perfeição e com amor aquilo que você está fazendo. O Senhor vai te encontrar aonde você está, fazendo aquilo que Ele chamou para fazer. E Ele espera que Ele te encontre nesse momento, fazendo com amor e com perfeição. Porque Davi cuidava das ovelhas como ele cuidava da própria vida. Davi cuidava daquilo ali como um presente de Deus dado para ele ser cuidado.
Se o Senhor te deu a vida, te deu um propósito, te deu um chamado, cuide disso com perfeição, cuide disso com amor. Sabe? Se você for chamado para cantar, cuide da sua voz. Cuide daquilo que você faz. Eu fui chamado para pregar. Estuda a palavra, seja diligente. Estude como se você, sabe, como se não tivesse mais amanhã. Estude, coma a palavra. Eu fui chamado para ser médico. Vai, estuda, se capacita, seja o melhor médico que as pessoas já viram. Seja o melhor carpinteiro, o melhor pedreiro, seja o melhor pintor, seja a melhor pessoa que você pode ser. E confie que o Senhor vai te achar onde você estiver. Confie no Senhor, como a palavra diz em Salmo, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nos propósitos dele, confia no plano que ele tem para você. E tudo mais que você precisar para a sua vida, ele fará. Então é isso que nós precisamos aprender com a vida de Davi. Sabermos que diante do Senhor não existem limitações. Existe uma música que Álvaro Tito, pois não precisa de cantar, não, tá? Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras eu sei que você vai vencer. E eu falo isso para você com todo o meu coração. Eu não só creio em Deus, eu creio naquilo que Ele pode fazer por nós. Eu sei que Ele pode fazer de nós pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, mães perfeitas, pais perfeitos, professores, diversas funções, mas pessoas perfeitas. Deus acredita mais no seu potencial do que você pensa. Deus foi o primeiro, Ele pensou em você. Então creia nisso, creia nele, creia no propósito que Ele tem para a sua vida. Creia que você vai enfrentar, vai aparecer desafios, mas você vai enfrentar e vai vencer todos eles. E essa mesma confiança em Deus, ela vai te trazer para mais perto dele. A confiança em Deus fará com que você seja cada dia uma versão melhor de você. Permaneça firme e não perca as oportunidades. Ouse desafiá-las à força do Senhor. Glória a Deus. Cara, vamos orar sobre isso. Não dá para você ficar diante de uma palavra dessa sem fazer nada, cara. Eu tenho aprendido uma coisa. A gente perde muito quando a gente ouve uma mensagem impactante dessa e volta para casa sem uma anotação, sem uma aplicação na nossa vida, sem uma oração a respeito. Sabe quando é que você sai assim num lugar, aí alguém pergunta para você: como é que foi o culto hoje? Nó, foi bom demais. É mesmo? O que falou lá? Ah, velho, sei não, sei que foi massa. Cara, isso não transforma a sua vida. Eu levo isso muito a sério, cara. Aqui na live, né, principalmente quando estava lá em casa, aqui nesse espaço, estou fazendo isso hoje, né? A gente que está fazendo o culto, a gente corre o risco, né, de ficar lá na varanda, ficar em outros espaços, tomando café, deixar... Eu faço questão de falar com o pessoal que está aqui na live: velho, senta aqui, vamos prestar atenção na palavra, porque ela é impactante. Eu tenho certeza que você não vai ouvir isso depois, né? De preferência, eu quero que você, na próxima live, assista esse culto ao vivo, tá? Não pega ele gravado depois para assistir, porque a experiência é outra. Esteja no mesmo espírito, meu irmão. E eu quero convidar você a orar a respeito dessa palavra hoje, a respeito de cada ponto dela, né? Em nome de Jesus, peça a Deus que Ele transforme a sua vida, para que Ele te dê uma confiança que te liberte das suas limitações. Pensa aí, quais são as suas limitações? São limitações psicológicas? Ou são limitações de classe social? Ou é limitação de dinheiro para o sonho que você tem? Meu irmão, eu creio no Deus do impossível. Eu creio nesse Deus. Um Deus que rompeu limitações de tanta gente ao longo da história da igreja. E Ele rompe as suas limitações também nesse momento. Você crê nisso? Você tem coragem de orar aí comigo onde você está agora? Romper a barreira da vergonha da sua família, das pessoas em volta de você.
Rompe isso aí agora e começa a orar, cara. Caia de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, porque você está diante do Deus a quem pertence o ouro e a prata desse mundo. Meu irmão, eu estou falando isso especificamente para você. Quais são as suas limitações? Quais são os desafios que você precisa enfrentar para fazer aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, aquilo que Deus te chamou para fazer? Eu quero que você tome uma responsabilidade hoje e diga para Deus: Deus, eu vou aperfeiçoar os dons que o Senhor me deu. Para você que acha que não, até o dom da salvação que Deus te deu precisa ser aperfeiçoado. Eu oro para que você aperfeiçoe o dom de Deus que há em ti. Desenvolva até a tua salvação com temor e com tremor diante de Deus. Tenha responsabilidade com a salvação que Ele te deu. Tenha responsabilidade com o dom que Ele te deu. Aperfeiçoe Ele hoje em nome de Jesus. Decida se aperfeiçoar. Não é uma coisa de um dia, é uma decisão que você precisa tomar agora, para o resto da tua vida, em nome de Jesus. E confie em Deus. Peça a Ele: Deus, hoje eu quero revolucionar a minha vida de oração. Eu quero que o Senhor me traga para mais perto de Ti. Quando você confia no Deus verdadeiro, no Deus real, no Deus Todo-Poderoso, no Deus da história, no Deus da palavra, Ele te traz para perto dEle. Sinta aí agora a presença dEle te puxando para perto dEle, rompendo toda limitação, quebrando toda barreira, te dando uma coragem da onde não existe. Você que é medroso, recebe aí agora pelo Espírito Santo um sopro de coragem de Deus. É dele que vem a tua força. É dele que vem a tua força. Isso não significa que você não tem que se aperfeiçoar. Se aperfeiçoe. Mas uma coisa: confie em Deus. Confie em Deus. Pois não existe barreira para aquele que é revestido do poder de Deus. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal. As mais altas barreiras tu irás transpor. Diga isso. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo o mal. As mais altas barreiras tu irás transpor. Você crê, meu irmão? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Tenha vergonha.